Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós chegamos ao capítulo 40 do livro de Êxodo. E aqueles que acompanharam já estão terminando de ler o segundo livro da Bíblia. E nós temos aprendido muito, né? Nossa! Me conta aí, fala aí nos comentários o que você tem aprendido. Me conta aí nos comentários o quanto você está mais apaixonado por Jesus agora. Tem como não se apaixonar por esse Deus? Então, continuamos a nossa leitura no livro de Êxodo, capítulo 40. Então falou o Senhor a Moisés, orientando: no primeiro dia do primeiro mês levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho e a protegerás com o véu, a cortina sagrada à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e colocarás o véu, a grande cortina, à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Porás bacia entre a tenda do encontro e o altar e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor e levantarás o véu na porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, consagrarás o altar e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia, a sua base, e as consagrarás, depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com água, e vestirás Arão com as vestimentas sagradas. Tu ungirás e consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote a seus filhos. Tu o convocarás a fim de que se aproximem e os vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhe confira um sacerdócio perene, de geração após geração. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia ordenado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou na arca da aliança. E instalou nela os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu a fim de proteger o acesso à arca da aliança, tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, ao lado norte do tabernáculo, ao lado de fora da cortina do véu. E sobre ela dispôs em ordem os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu. Em cima dele queimou incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado Moisés. Deus instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo. Montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo, na tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e oferta de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado.
Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Toda vez que entravam na tenda do encontro, se aproximavam do altar sagrado, que se levavam exatamente como o Senhor ordenou a Moisés. Finalmente, Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo e o colocou na cortina do véu à entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava da mesma maneira, eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite podia-se observar fogo dentro dela. E isso à vista de toda a nação de Israel durante todas as etapas da sua peregrinação. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, queridos. Terminamos o livro, o 40º livro, capítulo do livro de Êxodo, o último capítulo desse livro maravilhoso. O livro de Êxodo apresenta com muita perfeição a fidelidade. Que fidelidade! A fidelidade de Moisés é incrível. Ele apresenta com uma perfeição, com uma fidelidade o Deus Criador todo-poderoso e completamente santo, que arrancou os escravos do Egito, organizou esses escravos em nação. Que coisa incrível! Que Deus é esse? Que Deus é esse, queridos? Que loucura alguém não se entregar completamente a esse Deus. Ah, queridos. Um Deus que arrancou, um Deus completamente santo, todo-poderoso, que arrancou os escravos do Egito, organizou eles em nação, fez com eles uma aliança de amor e de compromisso. O próprio Deus elaborou e se entregou a esse povo. Ele entregou uma legislação completamente justa, revelando para o mundo todo o seu plano de salvação. Na construção do santuário, queridos, Deus mostrou que Ele exige qualidade no seu reino, que os recursos e talentos necessários para tanta beleza e para tanta santidade todos os recursos são providos pelo próprio Deus. Aqui nesse capítulo, dos versículos 1 a 16, Deus manda Moisés erguer o tabernáculo. Depois do 17 até o 33, Moisés ergue o tabernáculo. Depois dos versos 34 até o 38, a nuvem da glória do Senhor cobriu o tabernáculo. O tabernáculo já estava erguido, o sistema para adoração estava completo quando a presença de Deus visitou o santuário.
Isso te diz alguma coisa? O tabernáculo estava erguido e todo o sistema de adoração estava pronto, estava completo. Quando a presença de Deus visitou o santuário. No livro de Êxodo, queridos, toda a história do povo de Deus, desde a saída do Egito até a conclusão da construção do tabernáculo. Toda, queridos, eu repito, toda a história do povo de Deus, desde a saída do Egito até a conclusão da construção do tabernáculo. Nós temos que entender que Moisés foi o líder de toda a nação, mas ele sempre continuou muito humilde, decidido sempre a fazer tudo conforme Deus ordenou. E o resultado foi que, depois desta obra concluída, o Deus que libertou esse povo do Egito capacitou os trabalhadores para a construção do seu próprio projeto e ainda abençoou esse povo, enchendo a tenda da sua magnífica e gloriosa presença. Nós somos o templo hoje, queridos. Nós somos o tabernáculo agora, onde Deus escolheu para habitar. E se o nosso tabernáculo não estiver completamente em ordem com o que o nosso Criador orientou, mandou, porque Ele manda, Ele ainda não pode nos encher da sua magnífica e gloriosa presença. Então se apressa em colocar essa casa toda em ordem, do jeitinho que Ele quer, do jeitinho que Ele mandou, para que Ele possa de verdade derramar da sua magnífica e gloriosa presença sobre nós. Porque, queridos, muita gente tem usado muitos enfeites e até inventado coisas que não são a presença de Deus. Mas a gloriosa e magnífica presença de Deus é inconfundível quando nós conhecemos o nosso Deus. Ali, queridos, era através do santuário que Deus conduzia a adoração dos que aceitavam o plano de salvação. Os escravos agora estavam livres, era a prova do poder de Deus e o santuário na terra. Era a revelação do caráter do único verdadeiro Deus para o mundo. De escravos do Egito a servos do Deus Altíssimo. Isso tinha que impactar o mundo todo. Ver pessoas saindo da escravidão do mundo do pecado, livres para servir ao reino do amor do seu Criador. Isso é realmente impressionante. O livramento no Êxodo, a aliança feita no Monte Sinai, a experiência no deserto e a promessa de uma nova terra. Tudo é exatamente o modelo da vida cristã. Quando um incrédulo crê em Cristo, ele sai do mundo, realizando o êxodo. Quando ele abandona o pecado e se entrega à nova aliança feita na cruz, lá no Monte do Calvário, e começa a marchar rumo à terra prometida. Entenderam? Perceberam isso? O Senhor só encheu o santuário da sua glória, só. Porque tudo já havia sido realizado do jeito que Ele mesmo ordenou. Tudo, queridos.
Não tem outro jeito. Desconfiem, queridos, se vê uma pessoa pulando, gritando, dizendo que está cheia da glória de Deus, ao mesmo tempo em que elas vivem uma vida completamente diferente do que Deus ordenou. A glória de Deus só resplandece, somente resplandece, onde a casa está em harmonia com tudo que Deus mandou fazer. Desconfiem, queridos. A glória de Deus só tá de verdade, só resplandece num lugar, numa vida aonde a casa está completamente em ordem. E a ordem e a harmonia não é a nossa. Não é quando a glória de Deus não resplandece quando uma pessoa faz o melhor que pode. A glória de Deus resplandece quando ela faz as coisas em conformidade com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele nos conduza pela mão à sua gloriosa presença. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Desfrutem da maravilhosa graça, se entregando a Ele, andando com Ele. E até o próximo livro. O primeiro capítulo do livro de Levíticos nos espera. Um forte abraço e até o próximo capítulo em nome de Jesus. Amém.